O oitavo mês de gestação é considerado para muitas mulheres um mês de muita ansiedade, né? O nascimento do bebê está cada vez mais próximo e você deve estar envolvida com aqueles preparativos, né, para o nascimento do bebê. Mas os cuidados com a alimentação são importantes e devem fazer parte do seu dia a dia. O oitavo mês de gestação, ele vai ali da semana 32 à semana 35. É uma fase que o seu bebê vai ganhar muito peso, tá? Em média, ele vai ganhar ali até 200 gramas por semana, tá? E como ele tá ganhando peso, você também tem que ter cuidado, né, para não ganhar peso em excessivo. Você vai ganhar, mas não precisa, né, descontrolar aí com esse peso, então é preciso tomar cuidado com a sua alimentação. O que acontece muito é que essa é uma fase de muitos preparativos, né? Então emoções estão à flor da pele, né? Todo mundo já está envolvido, né, com a chegada do bebê, então você deve estar preparando já o quartinho, né? Já está pensando no enxoval, né? Pensando de repente na bolsa de maternidade, alguma coisa assim. E isso mexe com, né, as suas vontades, os seus desejos alimentares. Então é muito comum as mulheres de repente relatarem que sentem vontade de comer preparações que têm algum significado afetivo, ou seja, por exemplo, alguma preparação que a sua avó fazia na sua infância, ou outra preparação que a sua mãe costumava fazer muito quando você era adolescente ou menor, ou quando você morava com ela, enfim, né, que tem aquele significado afetivo, tá? Se isso acontecer, não se preocupa. Consome, né, se for uma preparação saudável, se não for nada perigoso, tá? Consome, mas consome com moderação, né, para evitar o excesso de peso. Cuidado com o excesso de doces, né, que às vezes dá um pouquinho mais daquela sensação de prazer e de conforto, mas leve isso de uma forma mais leve, mas tome cuidado com a sua alimentação. Nessa fase, é muito comum, de repente, você já se sentir um pouco mais, né, inchada, mais pesada, né, a barriga tá bem grande, você pode ter, de repente, não sentir muita vontade de caminhar, fazer alguma atividade, mas é importante se manter ativa. Tá? Então, se você tiver tudo bem na sua gestação, se o médico falou que tá tudo certo com você, com o bebê, e se ele autorizou, então continue, né, se movimentando, continue de repente fazendo uma caminhada leve, uma hidroginástica. Muitas mulheres gostam, por exemplo, de fazer pilates na gravidez, que é uma atividade bem bacana também, né, para o fortalecimento muscular, para a postura, né, fortalecimento aqui do abdômen, para depois, quando o bebê nascer, não tiver nenhum problema para você na questão de recuperação pós-parto, tá? Então repense isso, tente se manter ativa de alguma forma, se você tiver com uma gravidez saudável e tranquila. O oitavo mês de gravidez é um mês ali que você às vezes fica preocupado se pode acontecer algum imprevisto. Então, assim, para evitar alguma surpresa, já comece a deixar meio que tudo pronto. Então, já deixe mais ou menos ali a bolsinha da maternidade pronta, né? Já deixe as coisinhas do bebê que você vai usar ali no dia a dia que você comprou para usar, né? Para limpeza, troca de fralda, enfim, já deixa mais ou menos meio que organizado para que se acontecer alguma coisa, a gente espera que não aconteça, mas, né, gravidez há alguns imprevistos, né? Então é bom já se prevenir e já ir começando a pensar nisso, tá bom? Não esqueça disso. Mas e a alimentação, né? Quais são os cuidados importantes nesse oitavo mês de gravidez? Nessa fase, você já vai começar a experimentar aquilo que a gente chama de contração de treinamento, né? Que são algumas contrações leves que você começa a sentir, né, na barriga, meio que preparando o seu corpo para a próxima fase, né, que é o nascimento do bebê. E isso pode fazer com que você sinta mais estufada, né? Então é bom evitar muitos alimentos que formam gases, tá? Então, por exemplo, preste atenção na sua alimentação. Se você percebe que quando você come determinado alimento, você se sente mais indisposta, ou dificulta um pouco mais a sua alimentação, ou até mesmo te dá mais gases, procure de repente consumir ele com menos frequência, tá? Então isso é um cuidado que vai te dar mais conforto. Tem alguns alimentos ali que sabidamente a gente sabe que, né, que eles causam mais gases. Então, por exemplo, o repolho, né, couve, brócolis, couve-flor, batata doce, os próprios feijões. Só que isso não quer dizer que você não possa consumir esses alimentos. Você pode consumir esses alimentos, né? Mas tem que ter um cuidado. Por exemplo, os feijões, a gente recomenda você fazer a técnica de remolho. O remolho consiste no quê? Em você deixar o feijão de molho, né? Pelo menos ali
por 12 horas, tá? Então, você vai fazer o feijão amanhã, né, pro almoço de amanhã, hoje à noite já deixa esse feijão de molho, né? Cobre com 2 dedinhos d'água. Amanhã você vai, joga essa água fora, lava várias vezes, né? Quanto mais molho você colocar, quanto mais tempo, menos gases o feijão vai te dar, tá? Outro benefício do remolho é que, como ele vai eliminando a formação de gases, ele elimina também algumas substâncias que está presente nesse alimento, que a gente chama de fator antinutricional, que é nada mais do que fazem com que prejudique, né, a absorção e o aproveitamento de alguns nutrientes, tá? Então, quando você faz esse processo de remolho, você aumenta ainda mais o aproveitamento, né, a absorção dos nutrientes presentes ali no feijão, tá? Então, é uma dica legal, procure colocar isso em prática que você vai ver que vai te dar bastante conforto ao consumir esse alimento no seu dia a dia. Um nutriente muito importante nessa fase para você e para o bebê, né? Ele ainda continua, ele está crescendo muito, mas ele ainda continua amadurecendo, né? Os seus órgãos, etc. É o ferro. Tá? Então o ferro é um nutriente fundamental para você, para o seu bebê, e ele está presente, claro, nos alimentos de origem animal, como por exemplo as carnes, né, principalmente, mas ele está presente numa diversidade de vegetais, então folhas verdes escuras, né, então rúcula, brócolis, agrião, tem bastante ferro também. Tá? Só que o ferro, principalmente o ferro dos vegetais, ele precisa de um cuidadozinho extra na alimentação para a gente poder absorver. Aqui no canal eu gravei um vídeo falando sobre anemia na gravidez. E lá eu explico muito sobre a importância do ferro, né? Os cuidados, né, com a alimentação para a gente aproveitar melhor esse ferro, né, presente nos alimentos. Então não deixe de conferir, porque lá eu falo com um pouquinho mais de detalhes nesse assunto. Mas o que ajuda a absorver o ferro? Vitamina C. Tá? A vitamina C, por exemplo, presente nas frutas, laranja, manga, morango, abacaxi. Então, se você for fazer aquela salada que tem aqueles vegetais verdes, então vai ter couve, vai ter brócolis, enfim, vai ter espinafre, coloque uma fatia ali corte em pedacinho um abacaxi, coloque uma fatia de laranja, ou de repente faça um molho à base de limão. Isso ajuda muito a agregar mais vitamina C e melhorar essa absorção de ferro presente nesses vegetais. Outro nutriente fundamental nessa fase final de gravidez é o magnésio. O magnésio é um nutriente básico para o metabolismo, né? Principalmente para o metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios. Então, né, para o correto funcionamento do corpo do bebê e desenvolvimento, a gente precisa de muito magnésio, tá? O magnésio, ele também atua diretamente na contração muscular, tá? Então ele é importante, por exemplo, o batimento do coração do bebê, para a respiração do bebê também é muito importante o magnésio. Outro papel do magnésio é que a gente já sabe que o consumo adequado de magnésio nessa fase da gravidez previne muito o aparecimento, por exemplo, de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, né, que estão associadas ali com o aumento da pressão arterial no final da gravidez. Então, não deixe de consumir esse nutriente, principalmente nessa fase. E aonde você encontra o magnésio, né? Em quais alimentos que a gente consegue ter magnésio? Principalmente nas sementes, então, por exemplo, sementes de girassol, gergelim, alimentos integrais, né? Feijões, nozes, tá? Também tem bastante castanha, vegetais verdes escuros, também tem bastante magnésio, tá? Então lembre-se de consumir esses alimentos, de variar bastante, né? De incluir esses alimentos ao longo do seu dia para não deixar de consumir o magnésio também na sua alimentação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá? Cada semana eu trago novos conteúdos bem bacanas sobre maternidade, sobre alimentação na gestação. Então não deixe de acompanhar aqui no canal, tá? Me segue também nas redes sociais. Então, se você ainda não conhece meu Facebook, meu Instagram, eu também coloco outros conteúdos legais também nessas redes sociais. Na semana que vem, eu vou trazer o último vídeo dessa série que eu preparei com tanto carinho e cuidado para vocês, tá? A gente vai falar sobre o último mês de gestação, sobre o 9º mês, né, de gravidez. O bebê tá chegando por aí, mas muita coisa com a alimentação a gente ainda tem que continuar se preocupando, tá? Então tem muita dica legal que eu vou trazer para vocês na próxima semana. Até a próxima!